Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Vocês já sabem que eu sou a professora Tamires Veloso e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de literatura, módulo 22, e nós vamos falar hoje da Semana de Arte Moderna. Então, vamos começar aqui. Módulo 22, né? Como eu já falei para vocês, Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, o que estava acontecendo ali como contexto histórico desta época? O movimento modernista brasileiro surgiu com fortes influências do avanço tecnológico e científico que marcou no mundo o início do século XX. Então, o início do século XX já estava ali, né? E aí, muitas inovações tecnológicas surgiram, o que também influenciou o movimento modernista brasileiro, como nós já sabemos. Período em que o dia a dia das pessoas passou por crescentes modificações em um verdadeiro processo revolucionário que as máquinas e, consequentemente, o consequente progresso provocaram na sociedade. Então, o dia a dia das pessoas não era mais aquele dia, vamos dizer, pacato, era um dia a dia de crescentes modificações, muitas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, e as máquinas e esse progresso provocaram uma mudança na sociedade. Isso aí é um jornal da época também, né, que circulava. O que aconteceu também? A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. Crise do sistema capitalista que acabaria por gerar o crash econômico de 1929. Então, também ocorreu esse processo de crise do capital e em 1929 nós já sabemos que houve aquela crise, né? A crise mundial. Essa contradição de espectros gerou um período de perplexidade, os chamados anos loucos, nos quais as dúvidas quanto ao futuro provocavam a busca frenética de desfrutar intensamente o presente. Então, como o futuro estava muito incerto, gerava muitas dúvidas, todo mundo resolveu o quê? Vamos aproveitar o momento, vamos curtir aqui agora, porque a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Beleza? Tranquilinho. No Brasil, a despeito das mazelas da época, viviam-se as comemorações do centenário da independência e porque o país estava distante dos palcos da Primeira Guerra Mundial, havia uma indústria em expansão. Era, portanto, um favorável momento econômico. Então, o Brasil estava favoravelmente no momento econômico muito bom, justamente por não estar na Primeira Guerra Mundial, não ser palco da Primeira Guerra Mundial. Então, as indústrias que aqui tinham estavam o quê? Se expandindo. Então, o capital, a economia estava em constante movimento, constante mudança. Percebia-se também a presença marcante da mão de obra imigrante, com intensa participação na vida do país. Tudo isso repercutia no campo das artes, tomando por grande e positiva efervescência. Então, já podemos ver aí, ó, que a arte já estava começando a ficar mais aflorada, o negócio estava começando a ficar mais intenso. Aí são alguns cartazes, algumas imagens, alguns quadros que estavam também na Semana de Arte Moderna. Pode-se, então, caracterizar esse momento, né, no plano como um espaço temporal para a manifestação do novo, legitimando o surgimento de movimentos artísticos literários que tiveram como base a Semana de Arte Moderna, coincidentemente ocorrendo em 1922. E aí? Antecedentes da Semana Moderna. O que aconteceu antes de ocorrer a Semana de Arte Moderna? Viu-se que na chegada dos anos 1920 surgiram várias manifestações que postulavam um desejo em comum, a reformulação total dos princípios de arte, apagando ou tentando apagar tudo que até então havia sido criado. Então, vinha aí já a questão da vanguarda, que buscava sempre o apagamento do que havia ocorrido, e aqui permaneceu essa questão do apagamento, tentando apagar tudo que foi do passado, tudo que havia ocorrido. Foi nesse clima imposto pela vanguarda europeia, como eu acabei de falar para vocês, que surgiram as primeiras manifestações de renovação da arte do Brasil. Oswald de Andrade, todo mundo sabe quem é o Oswald, né? Que viria a ser um dos célebres modernistas, inaugurou um jornal satírico, no qual passou a criticar a literatura certinha do parnasianismo. E pouco tempo depois, voltou da Europa trazendo a influência futurista. Então, o Oswald de Andrade voltou já da Europa, trazendo essa influência futurista que faz parte, né, da vanguarda.
Começou, então, a divulgar uma nova arte relacionada ao progresso técnico e anulação do passadismo acadêmico. Lazar Segal, pintor lituano, após sua chegada ao Brasil, promoveu uma amostra de obras expressionistas alemãs que passou despercebida da imprensa e das pessoas ligadas às artes. Em 1915, ocorreu a exposição de pintura cubista de Anita Malfatti, apoiada pelo também pintor de Cavalcante, igualmente sem muito sucesso. Então aí já apareceu já o de Cavalcante e Anita Malfatti. E aí, depois de voltar ao Brasil, Anita Malfatti fez sua segunda mostra de pinturas e ilustrações, incluindo caricaturas, sendo criticada duramente por Monteiro Lobato em um artigo intitulado o Monteiro Lobato fez um artigo intitulado Paranoia ou Manifestação no jornal Estado de São Paulo. Então, o Monteiro Lobato criticou duramente a Anita Malfatti por suas pinturas e ilustrações. Às vezes a língua trava, né? Por causa das críticas de Lobato, a artista só voltou a pintar depois de 5 anos. Esse era o clima artístico-cultural antes de convergirem as novas tendências para a Semana de Arte Moderna. Então, já naquela época, vocês podem perceber que já tinha o quê? O bullying, né? Monteiro Lobato lá criticou tanto a Anita Malfatti que ela se isolou, ela não fez mais nada, não pintou, não fez mais nada durante 5 anos. Só depois de 5 anos que ela voltou a fazer arte, né, a pintar. Semana de Arte Moderna, então. Durante a Semana de Arte Moderna, bastou que de Cavalcante sugerisse a realização de uma semana de escândalos com o objetivo de mudar a ordem artístico-cultural vigente para que a ideia fosse disseminada entre os autores mais jovens. Então, de Cavalcante começou com essa ideia, vamos fazer uma semana revolucionária, vamos montar uma semana de escândalos. Ela carecia, porém, como toda novidade que se pretenda ver implantada, do apoio de alguém de renome. Então, como tudo nessa vida, tudo que a gente quer fazer, a gente precisa, né, a maioria das coisas que a gente precisa fazer, que a gente quer que chame a atenção de alguma forma, nós precisamos de alguém que tenha influência, alguém de nome, vamos botar assim, né, para que aquilo dali realmente chame a atenção, né? Então, naquela época era a mesma coisa. O escritor Graça Aranha, então, apoiou a realização da Semana de Arte Moderna. Então, Graça Aranha foi quem apoiou, né, essa Semana de Arte Moderna. A semana não foi o início do modernismo brasileiro, mas sim 3 dias que serviram de ponto de convergência das várias tendências renovadoras que já vinham se manifestando no Brasil. Então, como muitas pessoas falam, né, que a Semana de Arte Moderna foi o início do modernismo, mas não foi. Foi a semana que fez essa convergência, né, juntou várias tendências que estavam se manifestando no Brasil dentro dessa Semana de Arte Moderna. E aí, ali começaram a surgir várias outras artes, literatura, e aí, né, foi tomando a forma que tomou. Tais tendências unidas nessa ocasião tinham princípios em comum, como a liberdade de expressão, a identidade própria e a manifestação do nacionalismo. Então, todas essas tendências que estavam ali, que surgiram na época, tinham todos esses princípios comuns: liberdade de expressão, identidade própria e a manifestação do nacionalismo. Foi assim que o que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, passou a se chamar Semana de Arte Moderna. Então, essa foi a nossa Semana de Arte Moderna. Então, a nossa aula já acabou por aqui, porque é bem curtinha a Semana de Arte Moderna, bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, pessoas.